A promotora eleitoral de Farroupilha avalia que o dia da votação deverá ser bastante tranquilo no município. Cláudia Fórmulo Rendler explica que Farroupilha não tem histórico de situações extremas registradas durante o período em que as urnas estão abertas. A promotora do Ministério Público e promotora eleitoral do pleito de 2024 orienta como deve ser a conduta tanto dos candidatos, bem como dos eleitores no domingo da eleição. Cláudia Fórmulo Rendler espera um domingo de eleições calmo no município. Faz muitos anos que eu participo de eleições aqui em Farroupilha e elas sempre foram tranquilas, né? A eleição, o dia da eleição em si, normalmente é um dia tranquilo. Existem situações pontuais, né? Como sempre, né? Relacionadas a algumas movimentações, acúmulo de pessoas em locais de votação, algumas conversas aleatórias que acontecem muitas vezes enquanto o eleitor está esperando na fila, com candidatos ou com fiscais, ou entre os próprios eleitores que acabam conversando sobre questões políticas na fila. Então sempre existem denúncias relacionadas a isso. Mas nada além da normalidade, a gente comparece nos locais de votação, faz as orientações, confere in loco, presencialmente, todas as denúncias recebidas. A gente tem uma equipe, então, de veículos, né, tanto da Brigada Militar, quanto do Ministério Público, quanto da Prefeitura, que fica à disposição, e todos os problemas e todas as denúncias, então, são encaminhadas e a gente comparece no local para fiscalizar. Eu lembro que de diversas eleições que eu fiz aqui em Farroupilha, me lembro de ter ocorrido prisão em uma ou duas eleições por boca de urna, assim, são pontuais essas situações, né? Em geral, a gente percebe que o eleitor ele é bastante consciente e o candidato acaba também evitando se expor no dia da eleição, e que é a conduta apropriada, né? No dia da eleição não é permitida nenhum tipo de propaganda, né? Nem em rede social, nem pessoalmente. Então, aquilo que acontecia antigamente, daqueles derrames de santinhos próximos aos locais de votação, então isso é proibido, então o candidato que fizer isso vai responder por essa conduta. A boca de urna é aquela conversa, né? Aquela propaganda mais próxima, aquela conversa que é feita no dia da votação, que então é proibido. E isso pode acontecer tanto pelo candidato quanto por fiscais ou por pessoas também, né, de abordar alguém e tentar convencer essa pessoa a votar em determinada pessoa, ou determinado candidato, né, oferecer o número daquele candidato, oferecer um santinho. Então é esse tipo de postura que não é permitido. No dia da eleição, o ideal é que cada um vá de forma livre, consciente, sem contato, né, com ninguém que possa influenciar o seu voto, vá até a cabine de votação e vote de forma isenta, tranquila e sem nenhuma interferência. A promotora do Ministério Público de Farroupilha alerta para o transporte de eleitores no horário da votação, por ser uma prática vedada no dia da eleição. Aqui o que já aconteceu anteriormente é aquele transporte por motoristas de aplicativo, né? Então alguns candidatos acabam combinando com alguns motoristas de aplicativo para buscar determinadas pessoas em casa, oferecer uma carona para levar para o local de votação. Isso também a gente está atento, né? Muitas vezes a gente tem relação de veículos, né? E muitas vezes também há o próprio monitoramento, de que a gente verifica que aquele veículo está circulando e indo para determinado local de votação de forma reiterada. Então isso já aconteceu em algumas ocasiões, né? A gente pede que as pessoas não façam, que os candidatos não façam, que as pessoas, os motoristas também respeitem, né, esse dia de eleição e que não hajam e não tenham esse tipo de conduta. A boca de urna ela pode gerar uma prisão em flagrante, né? Nós tivemos já uma situação aqui em Farroupilha alguns anos atrás de um candidato que chegou a ser conduzido à delegacia de polícia porque foi pego em situação de boca de urna e foi conduzido então à delegacia, é feito um flagrante e depois ele responde então criminalmente por esse fato e pode ter, caso ele seja eleito, ele pode ter a sua candidatura, né,
a sua eleição cassada. A doutora Cláudia Fórmulo Rendler explica que os casos de denúncias na campanha dos candidatos a qualquer cargo devem ser julgados somente depois da eleição. A lei eleitoral ela prevê que enquanto esses processos tramitam, né, o candidato concorre sub júdice, como a gente costuma chamar, ele concorre normalmente, ele pode inclusive tomar posse e pode haver posteriormente a cassação, né? Daquele candidato. Até o presente momento, a gente está com uma eleição bastante tranquila, né? São poucas as situações que nós tivemos relacionadas a esse tipo de fato, né? São questões bem pontuais e poucas realmente. Eu creio que nós teremos uma eleição bastante tranquila em relação a isso. Processos eleitorais, eles são todos públicos, a gente pode sim mencionar. O que nós tivemos em maior número são questões relacionadas à propaganda eleitoral mesmo, né? Onde pessoas denunciam situações ali relacionadas aos banners que estão pelas vias públicas, né? Então, algumas situações desses banners estarem em locais inadequados ou de uma forma inadequada que possa gerar algum perigo para a segurança, né? Então, a gente notificou o candidato para retirar. Tivemos uma situação de uma denúncia também de reunião em sede de sindicato. Como a gente soube deste fato antes, então a gente orientou o partido para que não realizasse a conduta, porque não é permitida também, né, pela legislação. Então a gente orientou ao partido anteriormente, então essa reunião acabou nem acontecendo, a gente já evitou esse problema. Nós tivemos a situação de um candidato que esse sim está com um processo em andamento, né, vai ficar sub júdice, que acabou gravando uma propaganda eleitoral na Câmara de Vereadores, e essa conduta também é proibida porque a lei não permite que seja realizada em bens públicos propaganda eleitoral. Há uma exceção em relação à Câmara de Vereadores relacionada a uma autorização prévia, né, da mesa diretora, e no caso de Farroupilha, a equipe da Câmara de Vereadores, então a mesa diretora, entendeu por proibir esse tipo de conduta, emitiu uma resolução proibindo essa conduta. Então houve a divulgação numa rede social de um candidato de um vídeo nesse sentido, então está respondendo por essa conduta. A penalidade prevista pode ser tanto de multa quanto de cassação, né? Isso vai ser avaliado posteriormente. E questões relacionadas a atritos, desentendimentos e conflitos, né, na própria propaganda eleitoral gratuita, né, apontamentos de um candidato se sentiu ofendido ou entendeu que aquela questão que o outro partido colocou é uma fake news. Então, questões pontuais assim que acabam gerando muitas vezes direito de resposta. Mas comparado com outras eleições que eu participei em Farroupilha, eu vou dizer para todos aqui que eu estou achando uma das mais tranquilas que eu fiz, assim, em número de representações, de problemas. Me parece, né, a impressão que eu tenho hoje é de que é uma das mais tranquilas que eu já participei. A promotora eleitoral de Farroupilha faz um pedido especial aos candidatos e também aos eleitores durante o período da votação. Sim, acho bem importante a gente falar sobre isso, né, porque é este momento, né, do domingo que vai acabar trazendo uma confiança, né, no processo eleitoral e no resultado das nossas eleições. Então a gente pede que os candidatos respeitem as regras, né, que se mantenham de forma reservada no domingo das eleições, que quando comparecer para votar não pare no local de votação conversando com as pessoas que estão na fila, né, porque isso certamente vai ter alguém do partido contrário, porque existem fiscais acompanhando e daqui um pouco vai trazer denúncia, né? E daqui um pouco a pessoa está só ali conversando, o candidato está cumprimentando seu vizinho, seu amigo, sem nenhuma má fé, sem nenhuma, né, má conduta, mas que isso pode gerar uma interpretação inadequada e gerar um problema futuro até a gente explicar o que estava acontecendo naquele momento. Então, o quanto mais o candidato puder se preservar naquele dia, melhor, né? É permitido no dia da eleição que tanto o candidato quanto o eleitor ele faça a manifestação da sua preferência política de forma silenciosa, né? Ou seja, pode usar um bottom, né, um adesivo, pode usar um boné,
né, de determinado partido, de determinado candidato, pode usar, por exemplo, alguma camiseta, né? Então pode, exceto, claro, quem estiver a serviço da Justiça Eleitoral, quem estiver trabalhando um mesário lá, daí não pode essa conduta, mas o eleitor e o candidato, ele pode sim fazer uma demonstração da sua preferência política de forma silenciosa. É isso que a legislação prevê. Não pode haver agrupamento de pessoas, né, uma reunião, agrupamento de pessoas. Então não pode, por exemplo, um grupo de pessoas fazendo bandeiraço ou conversando, né, ou acúmulo de pessoas neste dia vai ser vedado então. Então a gente pede que as pessoas vão ao local de votação de forma silenciosa, pacata, tranquila, né? Faça o exercício da sua cidadania, deposite lá na urna o seu voto, né? Lembre de levar um documento com foto, né? Quem já fez o e-título e quem já fez a biometria pode ser através do e-título, né? Pela biometria, se não leve um documento com fotografia, né? Um documento mais recente que tiver, que contenha uma foto, e garanta, né, então, o exercício da sua cidadania de uma forma bastante tranquila, né? Isso que a gente deseja e que a gente espera tanto do eleitor quanto do candidato. E estaremos ali no domingo também trabalhando, né? A promotoria vai estar aberta, o cartório eleitoral também, o telefone da Promotoria de Justiça vai estar, né, funcionando, né, naquele dia para receber denúncias, e nós iremos apurar todas as denúncias que chegarem. Eleições 2024 na TV Serra. Patrocínio. Casa 1. A Casa 1 oferece uma ampla variedade de imóveis para venda e locação, garantindo as melhores opções do mercado imobiliário na Serra Gaúcha e no litoral. Apollo Tecnologia na transformação de produtos. Odontotop Farroupilha, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Agende sua consulta pelo fone WhatsApp 54 3698 1103. DiCapri Hotel, onde a estrela é o hóspede. Há 15 anos, hotel em Farroupilha é no DiCapri. TV Serra, eleições 2024. Na hora da apuração dos votos, a gente te conta tudo.